Oi, eu sou Denise Alves Rodrigues, artista visual, e eu vim aqui contar a história da série DKA. Na verdade, assim, um breve testemunho aí sobre esse trabalho que eu faço há 7 anos. Eu não me lembro quando foi a primeira vez em que eu olhei o céu noturno com atenção, mas eu sei que foi em 2013 que eu pensei em juntar o que eu entendia de astronomia com tudo que eu vinha fazendo de arte, assim. Isso aconteceu em uma residência artística, na residência de la Tierra, na Colômbia. E essa residência ela ficava numa fazenda onde tinha bambu, tinha muita madeira. E toda noite eu ficava olhando o céu e comecei a imaginar todas aquelas estrelas descendo à Terra. Daí eu fiquei pensando como fazer, o que fazer com isso, assim, o que fazer com cada estrela. E aí eu imaginei uma espécie de jardim celeste, onde eu pegaria uma estrela do céu, colocaria ela na Terra e ela se transformaria numa planta. Esse projeto, que nunca consegui executar, assim, chama-se Semeador Sideral. E a partir dele eu acabei fazendo um outro projeto, que é o DKA-0. O DKA-0 é um aparelho feito de bambu e de algumas ferragens que eu tinha lá na fazenda. E ele é um aparelho grande, assim, né? Ele tem mais ou menos uns 2 metros de altura. E ele é formado basicamente por 3 partes. Uma base, seguro ele ali na terra, um eixo central e uma barra, que é através dessa barra que eu aponto para o céu e ao mesmo tempo que eu desenho um papel que está fixado no chão. Então o que eu fazia à noite era arrastar esse aparelho até uma área escura da fazenda. Na parte inferior da barra, onde tinha uma caneta, eu fixava um papel no chão e aí eu me posicionava com o meu ombro sobre essa barra, que estava nessa posição, e apontava para o céu noturno atrás de uma estrela que eu queria desenhar. E aí, toda vez que eu apontava, quando eu levantava essa barra e depois trazia ela de volta, a caneta que estava no papel se levantava e tocava. E assim eu ia fazendo isso várias vezes, esse movimento de levantar a caneta, tocando o papel. Eu repetia durante um bom tempo, assim, enquanto eu observava o céu. E depois tirava esse papel e ia tentar dar uma olhada para ver se realmente aquilo fazia sentido como uma carta celeste ou se era mais algum projeto que eu tinha feito e na tentativa e erro não sabia o que ia dar. Esse projeto eu levei ele para outras exposições e era interessante que muitas pessoas ficavam meio incomodadas, assim, porque eu estava falando de astronomia com um aparelho que era tão rústico, né? Tão primário, assim. E eu acho que isso tem muito a ver com o que eu faço, porque a gente sempre pensa que a tecnologia mais interessante é aquela última que foi lançada dentro de um sistema hegemônico, mas não. Eu acho que não, assim. Eu super acredito que não. E a astronomia me mostrou que existem várias culturas. Eu lembro de ler num livro que o autor falava que cada pessoa que existe no mundo é uma cultura. E aí eu ficava imaginando que se existem 7 bilhões de pessoas, existem 7 bilhões de culturas astronômicas. Porque cada pessoa tem um tipo de relação com o céu. E como seriam esses registros e os sonhos celestes e cósmicos que elas têm, né? Bem, depois dessa residência na Colômbia, eu comecei a pensar que queria muito continuar estudando astronomia de uma maneira mais disciplinada. E aí eu fui buscar uma escola de astronomia. Aqui em São Paulo tem a Escola Municipal de Astrofísica, que fica junto com o Planetário, lá no Ibirapuera. Nessa escola, em 2014, eu vi uma palestra com o professor Paulo Varela. Era uma palestra sobre a Lua. E eu fiquei encantada, assim, decidi que eu queria continuar estudando ali. Para minha sorte,
além da escola ser cheia de professores e cheias de aulas e com muito material, também era tudo de grátis, assim, né? Você não precisava pagar para estudar ali, é uma escola pública. E de 2014 até 2017 eu permaneci dentro dessa escola fazendo vários cursos, workshops, participando de atividades que eles faziam lá. E para mim foi um momento bem especial, porque além de saber que eu tinha acesso a tudo isso, eu também tinha acesso a professores que, quando falavam, eram tão apaixonados e poéticos quanto artistas, assim. E eu achei interessante, assim, de que a ciência ela poderia também ser poética, que ela não era apenas racional, sabe, cheia de métodos, assim. Foi estudando ali que eu iniciei, eu já tinha iniciado, claro, né, na residência de La Tierra, meu primeiro aparelho, mas foi quando eu pensei que eu queria criar uma série de mecanismos e instrumentos para poder aprender e estudar mais astronomia. Durante esse período em que eu estava na Escola Municipal de Astrofísica como aluna, eu também continuei fazendo residências. E em 2015 eu fui para a Residência Jaca, que fica em Nova Lima, em Minas Gerais. Nessa residência eu fiz um aparelho chamado tripé. O tripé, ele basicamente ele é feito todo de material de caixa de fruta e também de resíduos, assim, que tinham ali no bairro, na cidade e tal. Onde eu também estava procurando um pouco como que eu poderia fazer coisas e criar máquinas, né, instrumentos a partir do lixo, assim. E aí eu ficava recolhendo caixas de fruta e depois tratava elas, faziam cortes e eu acabei criando esse aparelho que basicamente era como se fosse uma moldura, né, quadrada, vazada, assim, e ele tinha 3 pés. E aí o que eu fazia era colocar uma transparência nessa parte que estava aberta da moldura, pregava essa transparência e aí eu ia até o campo aberto, né, ali do bairro e ficava observando o céu por debaixo dessa moldura. E aí com uma caneta, um canetão assim, hidrográfico, eu ia lá e ia pingando as estrelas nessa transparência. Daí eu desmanchava o tripé, voltava para a residência onde eu estava alojada, tirava essas transparências e transferia esses pontos para um papel. Além desse projeto, né, desse instrumento, eu também criei ali os índices austrais. Eu tinha uma questão toda vez que eu ia para campo, assim, que eu levava o tripé, é que eu nunca conseguia retornar no mesmo ponto na noite seguinte para poder fazer um comparativo de céus e tal, assim. E aí eu decidi que eu ia fazer um instrumento e que eu ia deixar esse instrumento instalado ali, ia voltar para a residência e no outro dia encontrar isso que eu tinha feito. E daí que eu fiz os índices austrais. E foi aí também que eu comecei a pensar muito em sul global, assim, eu nunca tinha, sei lá, eu nunca tinha pensado, né, nessa separação, assim. E eu vinha só estudando sobre astronomia com protocolos do hemisfério norte, né, europeu, norte-americano. E aí eu comecei a pensar se era possível a gente fazer uma astronomia mais personalizada, assim, da América Latina. É claro que tem muito material demais, assim, sul-americano. Mas realmente eu queria prestar atenção ao sul. E o que eu fiz foram esses triângulos de argila. Eu não queimava eles não eram cerâmicas, eram só triângulos mesmo. E na ponta deles tinha um S. E daí eu chegava nesse local de observação junto com o tripé, com esse triângulo que já estava sequinho, e colocava ele no chão, posicionado para o sul. Eu sempre tinha uma bússola, né? E aí eu colocava ele posicionado no sul e montava o tripé em cima dele. E daí eu colocava meus pés ali perto dele, assim, porque dessa maneira eu sempre estava com o tripé voltado ao sul, fazendo as minhas observações e os meus registros. E aí eu fechava no final do trabalho e ia embora. Quando eu voltava no outro dia, eu sempre voltava na esperança de que o índice austral estivesse onde eu tinha deixado. Mas eu nunca encontrava ele. Eu fazia uma varredura, assim,
sabe? Às vezes eu marcava, colocava um pedaço de pau, assim, perto dele e tal, mas ele nunca estava lá. No início eu achava que chovia à noite, alguma coisa assim, ele se desmanchava, né? Porque ele não era uma cerâmica, né? Então ele ia se desmanchar. Mas não, assim, tava seco. Eu suponho que pessoas passavam por ali no meio da noite, ou até de manhã, ou durante o dia, porque eu só voltava à noite ali, né? E elas encontravam essa peça de argila ali e viam um desenho que tinha sobre ele, porque sempre nessa face que ficava para cima, eu costumava carimbar algum objeto que eu tinha encontrado na rua durante as minhas andanças, assim, e aí ele ficava desenhadinho, e aí eu ficava imaginando sempre que alguém passava e achava aquilo e levava para casa imaginando o que era aquele triângulo, assim, quem deixou ele ali. Eu gostava um pouco dessa ideia porque eu ficava pensando que eu estava criando um mito, mas ao mesmo tempo eu nunca soube a resposta. E isso sempre ficou assim no ar. Em 2015 eu fui para uma residência chamada Rural Escapes, no interior de São Paulo. E foi nessa residência que eu comecei a trabalhar com arte eletrônica. E, na verdade, eu já vinha trabalhando com arte eletrônica, mas ainda não tinha colocado ela nesses projetos de arte e astronomia. E ali na residência eu propus fazer uma coisa que eu chamo de especulações audioestelares. O que eu propunha na residência era mapear o céu, né, que tinha ali noturno e tal, durante o período que eu estava na residência, e aí depois transformar esse céu numa espécie de sintetizador. E o que eu fiz foi criar um aparelho similar ao tripé. Aí à noite eu esperava um determinado momento, o céu era lindo assim, não tinha poluição luminosa, e aí eu me deitava por baixo desse aparelho e ficava deitada vendo o céu até que eu encontrava uma composição que eu achava interessante. E aí eu desenhava ela, no outro dia passava para um papel, e desse papel passava para uma madeira. E daí eu perfurava essa madeira, onde ficavam pontos metálicos que estavam ligados a um circuito eletrônico que era um pequeno Atari Punk console, assim, que é um tipo de um sintetizador muito simples, sabe, muito primário, assim. E aí ele virava uma espécie de teclado, uma coisa que quando você ia tocando nesses pontos em cima da madeira, eles iam soltando ruídos, assim, notas musicais e tal. E aí esse projeto me fez entender que era possível transformar um tipo de sinal em outro, que era uma coisa assim que eu já estava estudando um pouco, né, que era a questão da transdução, mas no caso da astronomia foi quando eu comecei a pensar, vou deixar só o visual, né, essa coisa só de visual, e vou para o sonoro também, vou para outras linguagens, assim. Esse trabalho dá para conferir nesse vídeo de registro que eu fiz. Depois desse projeto, Especulações Audioestelares, eu continuei nessa busca pelo som, né, dos céus, assim. E eu sabia que muita gente fazia gravações, né, do cosmo e tal, usando rádio e usando antenas absurdas, assim, mas eu não tinha acesso a esse tipo de instrumento, então eu comecei a criar os meus instrumentos, né? Como sempre isso, assim, eu não tenho uma ferramenta, então eu vou desenvolver uma que eu possa fazer algo. E aí foi quando eu inventei o medidor de temperança lunar. Eu estava participando de uma residência na Bolívia e aí eu estava perto desse mercadão onde tinham várias coisas, vários materiais, e eu encontrei uma cabaça. E pelo formato dela, eu entendi que seria perfeito se eu cortasse a tampinha dela e colocasse ali uma lente. E foi exatamente o que eu fiz. E no fundo dela, eu coloquei um LDR, que é um photoresistor. Ele basicamente é um componente eletrônico que ele é sensível à luminosidade. Bem, o que eu fiz foi montar, né, eu chamava de calabaçoscópio. E eu fiz
esse pequeno componente que eu acabava colocando em cima de uma peneira de palha que tinha nesse mercadão também. E essa peneira ela era perfeita, assim, porque além dela segurar essa cabaça que era redonda ali em cima, ela também era perfeita para colocar no meio das minhas mãos, assim. E daí quando eu montei esse circuito que captava a luminosidade, transformava ela em som, e aí eu ia para um lugar, sempre sem poluição luminosa, e levava esse instrumento e de preferência eu sempre buscava a lua cheia. E aí eu ia com ele, apontava ele para o céu com as mãos para cima e ficava ouvindo a lua. Na verdade eu ficava ouvindo a oscilação do brilho da lua ali. E eu ficava pensando assim, se algo que não fosse animal poderia ter um tipo de comunicação. Se era possível que um corpo celeste tivesse algum tipo de fala, se ele conseguisse. Será que ele conseguiria falar com a gente assim? Esse projeto depois eu acabei desenvolvendo uns outros protótipos para ele, usando materiais assim e também técnicas de fabricação digital. E ele me foi útil como inicial para outros projetos em que eu precisava fazer essa conversão entre luz e som. Nessa mesma residência, né, que era a residência Quiosco, na Bolívia, quando eu cheguei lá, o curador me contou que todo mundo que ia para a Bolívia sempre tinha que fazer um trabalho sobre política boliviana, ou sobre a história política na Bolívia, sobre as guerrilhas, né? E eu falei que eu não ia fazer isso, que eu estava indo lá só para pensar o céu boliviano e também saber sobre a cultura astronômica boliviana, mas eu não queria saber sobre política. E daí que eu estava pesquisando na época asteroides, porque eu estava interessada muito nesses pequenos corpos que tinham no céu, assim, né? Esses corpos menores, assim, que não só as estrelas e os planetas eram interessantes, mas também esses outros. E aí foi quando eu esbarrei com um asteroide chamado 2283 Bunc. E eu estava lendo sobre esse asteroide, que fica no cinturão principal, né, entre Marte e Júpiter. E aí, de repente, uma coisa me chamou a atenção, que esse asteroide chamava-se Bunc, porque uma astrônoma, em 1974, tinha encontrado ele, e era uma astrônoma soviética. E ela deu o nome a esse asteroide, que era o mesmo nome, que era o sobrenome de uma guerrilheira da guerrilha do Che Guevara. E eu não acreditei que eu estava esbarrando com aquilo, porque eu não queria falar sobre política, de repente eu estava lá enfiada em política, em história política. Mas eu resolvi continuar, assim, já sabia que eu tinha fracassado, e é uma coisa que eu sempre aceito, assim, o fracasso. E continuei, foi muito bom, porque ele se tornou uma história que eu acho que é um dos pontos altos, assim, da série DK. Primeiro foi a questão do asteroide. Eu fui buscar uma imagem do asteroide e descobri que naquela época eles não faziam tantos registros fotográficos como se fazem hoje. Eu conversei com uma agência que um astrônomo estava no Texas e tal, me atendeu, e ele foi procurar algum tipo de registro. Ele falou, olha, esse asteroide não tem registro fotográfico mesmo, só tem o registro de rádio. E aí eu fui perguntar para ele, nossa, mas como que faz isso, sabe? Como não tem imagem, né? A fotografia, ela é testemunho de algo, assim. E ele falou, olha, não tem, mas eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui para você. E ao mesmo tempo, eu estava estudando a Tamara Bunc, que era essa guerrilheira, e descobri que ela fazia parte da guerrilha do Che Guevara, que ela tinha sido morta durante a captura do Che Guevara, e que tinha mais detalhes, ela tinha sido uma espiã dormente durante a ditadura na Bolívia, e que trabalhou durante anos ali, sem ninguém saber quem era ela. Mas o que era mais interessante, além dela ser meio mitológica, assim, eram as formas de narrativa dela. E quando os homens falavam sobre a Tâmara, escreviam um artigo sobre ela, eles sempre falavam assim, a belíssima Tâmara, a misteriosa Tâmara. Já as mulheres falavam a guerreira Tâmara, a determinada, perspicaz Tâmara. E eu achei interessante essa diferença entre gêneros de narradores, né? Porque também existe uma diferença de gênero, não? A astrônoma soviética, quando foi batizar um corpo que ela encontrou, ela colocou o nome de outra mulher. Ou seja, mulheres lembram mulheres. E aí eu fiquei entendendo essas formas de criação da história. E aí eu me voltei à imagem do asteroide e recebi
um vídeo. E nada mais era esse vídeo do que um pixel rolando na escuridão. E eu fiquei assim muito frustrada. E como não tinha o que fazer, não tinha imagem desse asteroide, eu decidi que assim como a imagem e a narrativa de Tâmara era constantemente inventada, eu também ia inventar a imagem desse asteroide. E aí, o que ocorreu é que toda vez que eu conto a história da Tâmara, desde essa residência até hoje, depois de contar a história, eu vou embora e andando na rua eu vou procurando uma pedra. E daí eu acho essa pedra, trago ela para o meu ateliê e insiro nela pequenas gotas de estanho. Porque no geral os asteroides eles têm ali minerais também neles, né? Não só minerais, desculpa, eles têm metais neles, assim. Então, tem toda aquela pedra ali, eu vou colocando vários metais nela, e aí eu vou colecionando falas da Tâmara. E eu não sei se um dia eu vou ver a imagem real desse asteroide, assim, como ele é a mesma forma, a textura dele, mas eu sei que enquanto isso, enquanto eu estiver falando sobre essa história, vão existir esses supostos asteroides que eu vou colecionando. Esse trabalho é praticamente infinito, assim, porque eu vou fazer ele até o último dia da minha vida e espero que depois que eu morrer, alguma artista tome ele e continue, assim. Bem, depois desse trabalho da Bank, eu dei um tempo, assim, e só que aí 2016 foi um ano muito grande, assim, de desenhadores cósmicos artesanais. E eu fui convidada no final de dezembro a participar de uma residência, que era uma espécie de residência ambulante pelo Projeto Lastro. A curadora Beatriz Lemos, ela me convidou para fazer parte desse grupo, que ia de São Paulo até a Bolívia, e durante 30 dias nós estaríamos numa trajetória constante ali, assim, saindo de cidade por cidade, não teríamos um ponto fixo. E pensando nessa ideia de viagem, assim, eu pensei em fazer um diário. Só que eu não queria fazer um diário relatando toda a minha viagem através de palavras ou imagens. E foi quando eu pensei no Breviário Celeste. Eu criei um aparelho que era similar, mas menor ao tripé, com essa ideia de moldura e que eu pudesse carregar ele na mão, né, porque eu ia estar viajando, carregando. E aí, toda cidade que a gente parava, ao anoitecer, eu ia olhar essa cidade, observava sempre o ponto sul, e ali criando uma composição que eu falava que era uma narrativa estelar, assim. Eu criava essa composição e ia guardando ela. Quando eu retornei para São Paulo, o que eu fiz foi pegar todas essas transparências que eu tinha com os pontos das estrelas, passei para um papel, e aí eu passei elas para uma placa de fenolite, né, que é essa placa de plástico que tem uma fina camada de cobre em cima. Eu desenhei ela ali no fenolite, corroí ele, e aí ficou esse desenho, assim, onde tem os pontos estelares e tal, e também com as informações de localização e horário que eu estava captando isso. E aí, como eu já estava gostando muito de som, assim, eu fui lá e fiz um aparelho que era baseado em uma caixinha dessas de música, assim, a manivelas super antigas, em que as pessoas colocavam uma ficha de papel e ela tinha buraquinhos e conforme ela passava ali, ela ia tocando. Era como se fosse uma partitura. Na exposição, essas placas ficavam todas assim expostas e aí as pessoas iam lá, tiravam a placa, colocavam no aparelho e rodavam essa manivela que passava um braço por cima dessa placa. Lembra-se que tinha uns furos na placa, que eram os furos das estrelas. E esse aparelho ele tinha uma espécie de mesa de luz, então eu colocava essas placas por cima e os furos acabavam passando a luz. E essa barra que ia passando por cima da placa, ela tinha um sistema, um sensor de luminosidade. Então, toda vez que a luminosidade crescia, ela ia alterando os sons ali. Então, era uma espécie de teclado, um teclado cósmico, assim, né? Eu lembro que eu trabalhei um pouco em como fazer sons, assim, que pareciam sons de estrelas, mas também é uma coisa que eu nunca consegui chegar direito, assim. Mas basicamente era isso, as pessoas iam na exposição e acabavam sabendo tudo sobre a minha viagem e de como tinham sido minhas noites
porém elas tinham que fazer um outro tipo de leitura que não, talvez um vocabulário que elas não entendiam, assim. Depois do Breviário Celeste, eu comecei a observar bastante ilustrações. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre a história da arte e da astronomia caminhando juntas aí. E que é bem interessante que objetos artísticos, eles existem há mais ou menos uns 30 mil anos. E astronomia também, assim, objetos de registro são muito antigos. Então eu fui fazendo uma linha do tempo, juntando esses objetos e vendo como a astronomia e a arte tinham se, de uma certa maneira, tinham se transformado ao longo dos milênios, assim, juntas, né? Como até elas eram ferramentas uma para outra. E eu estava lendo muita ilustração, muito livro, assim. E comecei a pensar, falei, nossa, é muito bacana isso, né? Eu deveria prestar mais atenção nos meus cadernos, nos meus registros, né? E transformar isso em desenhos, fotografias, gravuras, pinturas. Até que um dia eu encontrei uma descrição do mestre João Farias, que era uma das pessoas que estavam na comitiva de Cabral quando os portugueses invadiram o Brasil. E ele descrevia nessa carta, e também com alguns desenhos, o céu na hora da o céu brasileiro, mas eu acho que não era na hora da invasão, era só o céu, assim. E aí eu comecei a pensar, nessa época, se realmente tudo que falavam que os corpos celestes, eles nos atravessam e também nos influenciam, será que eles também influenciavam os eventos históricos? Sabe? Será que a conjunção Marte-Júpiter foi causadora de algum evento coletivo, político, social, histórico? E aí, usando um programa de computador open source, que é o Stellarium, que ele é tipo como se fosse um planetário virtual, eu peguei e comecei a buscar datas históricas do Brasil, ou de tudo aquilo que estava, todos os outros países que estavam abaixo da linha do Equador, e fui mapeando, usando o Stellarium, assim. Então, por exemplo, eu pegava uma data como o descobrimento do Brasil e tentava encontrar o horário que tinham chegado. E aí eu abria o Stellarium, colocava essas informações e via como que era o céu naquele momento. E aí eu passava esse céu para papel e fazia uma espécie de carta, algo que eu chamo de carta austral. Mas no caso da série, né, Deus Salve o Materialismo Histórico, eu falava principalmente de questões políticas, assim, né? Será que o cosmos influencia nisso? E ao mesmo tempo que eu via essas questões, né, históricas, eu também vi algumas coincidências, assim. Por exemplo, no dia 1º de abril de 1964, às 8 horas da manhã, Brasília, horário de Brasília. Será que as pessoas que acordaram, elas imaginariam que era aquele céu que tinha visto o início da ditadura no Brasil? Mas ao mesmo tempo, assim, no dia 1º de abril, que é esse dia da mentira, e é o dia do Deus Locke, e várias coisas aí, e que também tem pessoas super legais que nasceram nesse dia, como o Jimmy Cliff e a Ana Maria Braga. Será que tudo isso tem a ver? Sabe? Será que todas essas coisas que acontecem no mundo, num exato momento de conjunção entre os planetas e os objetos de céu profundo, eles influenciam isso? Bem, eu não sei, assim, nunca cheguei a uma conclusão, mas essas são as imagens que eu faço desde que eu pensei nisso, assim. E, enfim, eu vou falar sobre o meu trabalho mais recente, que é a Treta. Ele é um trabalho que está numa exposição coletiva chamada Farsa, e aconteceu em 2019 que as curadoras Marta Mestre e Poliana Quintela vieram falar comigo se eu tinha algum projeto que trabalhava ali as questões da linguagem e que também tivesse, né, elas já pesquisavam o meu trabalho, elas sabiam que eu desenvolvia projetos com astronomia, tinha algo sobre isso ali assim. E daí que em 2019 era um assunto assim internacional em toda a comunidade astrocientífica, todo mundo assombrado com essa mudança de brilho da estrela Betelgeuse. E estava todo mundo observando a estrela Betelgeuse e chegaram à conclusão precipitada de que Betelgeuse estava morrendo, né? A gente dali a qualquer momento ou durante uma espera de anos, a gente veria um evento de supernova.
Daí eu fiquei pensando nisso, assim, né, dessa ideia das coisas morrendo, assim, e de que, né, quando elas chegam ao fim, assim, elas manifestam grande energia. E eu passei a observar a estrela Betelgeuse também com um desses meus aparelhos que convertem brilho em som. Ao mesmo tempo que eu estava pensando nessa coisa que morre, eu imaginei fazer uma espécie de conversa, uma espécie de disputa, né? Uma disputa de desespero entre duas coisas que estão morrendo. E aí, não tinha dúvida, né? Vamos falar sobre a Terra, né? Porque o planeta Terra sempre passa por esse prenúncio de fim de mundo. E aí o que eu fiz foi pegar esse aparelho que eu já estava observando Betelgeuse e adaptar ele para fazer uma panorâmica no centro da cidade de São Paulo. E aí eu pegava à noite e fazia uma panorâmica captando a poluição luminosa de São Paulo. E o que eu fiz foi pegar esses esses brilhos, convertê-los em som e encerrá-los dentro de uma cápsula de madeira, bem grande, mais ou menos de 3 metros. E aí ela fica lá dentro. E esses sons ficam se expandindo, como se fosse uma discussão mesmo, uma disputa, assim. E fica criando essa massa sonora. E basicamente uma disputa entre um corpo celeste com um brilho próprio e outra coisa que está se forjando, né, que forja o seu próprio brilho. A parte interessante é que Betelgeuse não morreu, só estava passando uma nuvem de poeira cósmica na frente dela, isso atrapalhou a visibilidade dela, e bem, a Terra continua morrendo. Para as pessoas escutarem esse som, né, esses ruídos que ambos ficam ali emitindo, né, tipo essa massa sonora que está ali dentro, elas têm que chegar perto da escultura e abraçá-la, colocar a orelha nela. Porque é mais ou menos como uma confusão mesmo no nosso dia a dia, né? Tá acontecendo uma treta, a gente às vezes não entende, se mete no meio ou abraça ela para poder entender. Eu queria que as pessoas fizessem isso mesmo, assim, chegassem, não estão entendendo nada, mas estão ali abraçadas, estão ali na confusão. Esse foi o último trabalho que eu fiz, assim. Eu sempre mantenho muitos projetos, muitos desenhos, assim, que eu vou fazendo. Tipo, eu não paro de imaginar, assim, coisas e tal, para poder fazer ou reinventar. Um projeto que eu tenho para o futuro, ele está engavetado há muito tempo. Chama-se Mirada. Basicamente, ele é uma luva que contém um GPS. E um sistema GPS, na verdade. E essa luva está ligada a um microcomputador. E esse microcomputador ele roda ali dentro um programa que é parecido com o Stellarium. E está ligado a um fone de ouvido. O que acontece é que quando você pega essa luva e aponta para uma estrela, ela automaticamente manda para o computador essa posição e o computador acaba entendendo que tipo de estrela é aquela, porque ele já tem um catálogo ali absurdo de estrelas. E aí ele te manda informações dessa estrela. Eu comecei a pensar nesse projeto porque na Escola Municipal de Astrofísica eu descobri que um professor, né, me contaram lá, que um professor da escola, que foi muito importante, ele era deficiente visual. E eu comecei a pensar como as pessoas deficientes visuais criavam uma imagem de céu, assim, sentiam. Né? A imagem não, mas sentiam o céu. E fiquei imaginando gestos e tentando criar formas, assim, de poder narrar ou melhor, assim, comunicar a essas pessoas como que era o céu. Então eu fiquei imaginando que se a gente fizesse um catálogo bem bom das estrelas e, claro, né, traduzisse ele em português em todas as línguas do mundo, e eu conseguisse fazer essa luva, eu imaginei que as pessoas que não podem ver, não, elas não enxergam, elas poderiam pelo menos fazer esse gesto, que é o gesto mais comum que a gente faz frente ao céu, e elas poderiam ouvir aquilo que elas estavam apontando. Bem, esse projeto está na gaveta. E eu não sei quando eu vou fazê-lo, porém, enfim, se é sobre arte e astronomia, a gente tem um futuro inteiro, né?